Bom, pessoal, vamos para a nossa terceira aula de trigonometria para o Enem. Estamos aqui nos conceitos básicos da trigonometria no triângulo retângulo. E agora eu vou fazer uma série de questões aplicando os triângulos especiais que a gente viu na aula 2. Se você ainda não assistiu a aula 2, eu recomendo fortemente que você assista, porque lá eu estou contando todos os segredos dos triângulos especiais, tá bom? Então essa questão aqui é a número 8, a gente vai fazê-la agora, tá bom? Diz o seguinte: um barco navega na direção AB. Nessa direção aqui, o barco está navegando na direção AB, próximo a um farol P, conforme a figura. No ponto A, o navegador verifica que a reta AP da embarcação ao farol forma um ângulo de 30 graus com a direção AB. Após a embarcação percorrer 1000 metros, no ponto B, o navegador verifica que a reta BP forma um ângulo de 60 graus. Isso é o que está aqui na figura. Seguindo sempre a direção AB, a menor distância entre a embarcação e o farol será equivalente em metros a... Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o barco está nessa direção aqui. O barco está em cima dessa reta. E aí a menor distância entre o farol que está no ponto P e um ponto dessa reta AB, a menor distância é sempre a perpendicular, tá? Não esquece disso, muito importante. A menor distância está aqui, ó, na perpendicular. Então o que ele está pedindo é esse pedacinho daqui, ok? Vamos lá, vai resolver de um jeito bem simples. Aqui é 1000. O que a gente faz sempre, né? Coloca os ângulos, 120, 120 mais 30, 150 para fechar o triângulo. Falta 30. E aí a gente ganha de presente que esse lado aqui também é 1000. Porque o triângulo ABP é isósceles, tem dois ângulos iguais e também vai ter dois lados iguais, consequentemente. E aí um presente ainda maior, que é o triângulo especial, um dos meus preferidos, 30, aqui 60, 90, aqui vai ser 30, é o triângulo 30, 60, 90, aquele que eu falei que a hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto a 30 graus. Então, se aqui é 1000, o cateto oposto a 30, eu estou falando desse triângulo aqui, tá? Esse rosa que eu estou destacando aqui. Olha como sai fácil. O cateto oposto a 30 é sempre metade da hipotenusa. Então, se aqui é 1000, aqui vai ser 500. E o cateto adjacente é sempre esse valor, raiz de 3. Ou seja, 500 raiz de 3. Está resolvido o problema super rápido usando o triângulo especial, beleza? Agora a gente vai fazer uma questão onde a contextualização não é tão fácil. Não tem uma figura assim de presente, tá bom? A gente vai precisar montar essa figura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a pergunta e em seguida vocês vão ver como é que vai ficar a figura, tá bom? Olha só. O problema que a gente vai fazer agora é o número 7. Deixa eu colocar aqui. Problema 7. Diz assim: uma sala em forma de um paralelepípedo retângulo, tá? Tem a forma de um paralelepípedo. O que é um paralelepípedo retângulo? É uma caixa, tipo uma caixa de sapato, tá? Um bloco retangular. Para levar fios a uma tomada T, um cano foi instalado tangente a duas paredes da sala. A primeira parte reta do cano, BA, faz um ângulo de 45 graus com o chão. E a segunda parte, AT, congruente à primeira, quer dizer, do mesmo tamanho, forma um ângulo de 45 com a parede inicial. Olha só como a gente vai fazer essa figura, tá bom? Então, se liga aqui no desenho que eu vou mostrar como é que vai ficar essa sala retangular. Ou seja, é uma situação espacial, mas a gente vai usar os triângulos especiais. Se liga na... Bom, então o desenho está aqui. Eu coloquei aqui no cantinho um paralelepípedo, para você relembrar o que é. Um paralelepípedo retângulo. E aqui os dois triângulos especiais que eu vou usar nessa questão. Aqui o isósceles e retângulo, 45 graus, x e x, hipotenusa x raiz de 2. E aqui aquele triângulo isósceles bem especial, obtusângulo, x, x, o ângulo de 120 e o maior lado é x raiz de 3. Mas vamos lá. Essa aqui
Eu botei apenas uma parte da quina, só esse triedro aqui, essas 3 paredes, para a gente entender. Isso aqui é no espaço. Então aqui está o ponto A, aqui está a tomada, aqui está o ponto B, essa parede aqui inicial. Ele fala que esses 2 pedacinhos são iguais. O pedaço aqui, BA e AT, tem a mesma medida. E a pergunta dele é a seguinte: qual é o ângulo BAT? Esse ângulo aqui no espaço. Já já eu destaco, tá bom? Então vamos lá. Não é, como eu falei, uma questão simples, muito, não pelo cálculo, mas porque tem essa natureza espacial, então isso dificulta um pouco. Então eu vou tentar fechar alguns triângulos aí para facilitar. Então, primeira coisa, nessa parede aqui de trás, eu vou fechar aqui esse triângulo retângulo, porque como aqui é 45, aqui é 45, aqui é 90, eu posso usar essa técnica já de aqui sendo x, aqui sendo x, e esse aqui é x raiz de 2. Como AT é igual a BA, então aqui também é x raiz de 2. Até aí, tudo em paz. Outro detalhe aqui, ó, 90 graus. Nesse triângulo, vou dar uma destacada nele aqui de rosa. Destacado de leve. Mas esse é um triângulo 45, 90, que também é 45. Portanto, esses 2 pedacinhos são iguais. Iguais a quanto? Iguais a x. X e x. A hipotenusa x raiz de 2 é esse triângulo aqui também. Então, mais um detalhe. Vou puxar uma perpendicular aqui na parede de trás. Note que isso aqui vale 2x. Não é difícil enxergar, ó. X daqui mais x daqui. Tudo isso é 2x. Aqui em cima é x, vai ser igual a x aqui embaixo. Agora eu vou ligar daqui para cá. E aparece x, x e o triângulo é retângulo. De novo aquele triângulo ali, x raiz de 2. Essa questão ela é recheada desse triângulo aí. Um dos especiais. Agora, deixa eu pegar um azulzinho aqui. Ele quer saber esse ângulo, BAT, é um ângulo que está aqui no espaço. Para a gente saber esse ângulo, seria interessante a gente fechar o triângulo ABT para poder enxergar melhor, tá bom? Então eu vou ligar daqui para cá. Não é tão simples. Vamos tentar aqui. Ok. Tá ok. Então, ó, de B até T. Presta atenção. Esse ângulo aqui é 90 graus. Tá? Lembrando que o que está acontecendo é basicamente você tem uma perpendicular e o segmento aqui, ó, ele só faz girar. Então não vai mudar o ângulo de 90 graus. Então aqui, esse segmento com a perpendicular forma 90 graus. Para descobrir o segmento BT, eu vou fazer Pitágoras. E aí vai sair rapidinho. Vou escrever aqui, ó. Triângulo, vou chamar esse ponto de H. BHT. Vamos usar o teorema de Pitágoras. 2x ao quadrado mais x raiz de 2 ao quadrado igual a BT ao quadrado. Então fica BT ao quadrado igual 2x ao quadrado mais x raiz de 2 ao quadrado. BT ao quadrado vai ser igual 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. X raiz de 2 ao quadrado fica 2x ao quadrado, mais 4, 6. Então, tira a raiz dos dois lados. BT é x raiz de 6. Encontrei aqui. Então, esse pedacinho aqui é x raiz de 6. Agora eu vou contar um segredo. Presta atenção, vê que legal. Se você destacar apenas o triângulo ABT, olha com atenção. Só o triângulo que eu estou querendo descobrir o ângulo lá. A, T e B. Aqui é x raiz de 2. Tá aqui. Aqui também é x raiz de 2. E esse BT eu descobri ali que é x raiz de 6. Olha, presta bem atenção.
x raiz de 2, x raiz de 2, x raiz de 6. Esse lado grande é a mesma coisa que os outros dois, só que aqui tem raiz de 2, aqui tem raiz de 6. Quer dizer que eu multipliquei por raiz de 3. Concorda? Imagina, L raiz de 2, L raiz de 2 e L raiz de 6. Quer dizer que eu multipliquei por raiz de 3. É ou não é essa situação? Um lado, outro lado e o lado vezes raiz de 3. A mesma coisa acontece aqui. Um lado, o outro lado e o lado vezes raiz de 3. Significa que o ângulo lá de cima, o grande, é 120 graus. Então, o ângulo BAT é 120. Então, mais uma presença aí de dois triângulos especiais que eu chamo bastante atenção num problema sensivelmente mais difícil, né? E a gente vai fazer mais uma questão, tá bom? Para a gente finalizar também com outro triângulo especial. Se liga na próxima. Vamos para a última questão dessa aula, a questão número 10. Eu optei por uma questão literal, tá? Detalhe, para quem acha que não cai questão literal no Enem, toma cuidado. Cai sempre, tanto na parte de trigonometria, geometria, álgebra, na parte de matemática básica também, é muito comum em juros compostos, sempre aparecem questões literais, super importante. O que é uma questão literal? Uma questão que você utiliza parâmetros, ao invés de números puros mesmo, 10, 2, 3, raiz de 5, aparecem parâmetros para escrever em função de n, em função de x, em função de y, é muito comum, tá bom? Esse problema aqui é para a gente encontrar, ele pede para encontrar a medida do raio, faz de conta que isso aqui é a Terra, encontrar a medida do raio em função desse ângulo alfa e do H, ok? Vamos ver como é que isso vai sair agora. As alternativas, quando você olha, muita gente se assusta com questões literais, porque as alternativas são grandes, né? Dá um pouco de medo quando você vê uma alternativa com seno de alfa mais beta, uma coisa vezes H, super complicado. Mas de um modo geral, às vezes é um trabalho só braçal mesmo, as ideias são bem simples, tá? A gente vai ver nesse caso aqui. Então, uma dica super importante, tem uma reta tangente. Então, vamos aproveitar para colocar o raio no ponto de tangência, porque no ponto de tangência o raio é sempre perpendicular, não vamos esquecer disso. Então, aqui vai ser o raio, lembre que aqui também é o raio, né? Do centro até esse pontinho é o raio. Então, se você olhar, né, tenta destacar aí, olha bem, tem um triângulo retângulo aí aparecendo pra gente, né? Um triângulo retângulo. Eu vou colocar ele rosa aqui. Esse triângulo retângulo vem de presente aqui, ó. E se eu comparar com o ângulo alfa, isso aqui é o cateto oposto e H mais R seria a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? Seno, exatamente. Então, vou usar o seno. Seno de alfa, cateto oposto, R, sobre hipotenusa, H mais R. Então, a questão pede o valor do raio. Está praticamente pronto. O que a gente tem que fazer é isolar o R. Não é complicado, não fica com medo. Olha só, multiplica meios por extremos, certo? Vai ficar assim. Multiplicou R igual a seno de alfa vezes H, ou H seno de alfa, mais R vezes seno de alfa. Ou seja, o seno de alfa multiplicou os dois. Como eu quero o R, eu vou passar para cá, deixar o R de um lado só. Passo isso aqui subtraindo. Igual a H seno de alfa. O que a gente pode fazer? Colocar o R em evidência. Vai ficar 1 menos seno de alfa, H seno de alfa. Então, R é H seno de alfa sobre 1 menos seno de alfa. Então, está prontinho o valor do raio em função apenas do ângulo e do valor de H. Isso é uma questão literal. Deixa eu ver qual foi a alternativa que ficou com essa resposta. Então, H seno de alfa, 1 menos seno de alfa, letra B de bola. Questão literal também cai, não esquece. A gente está terminando aqui essa série
de aulas de trigonometria básica no triângulo retângulo. A gente vai passar para uma nova série que é a trigonometria circular. Vamos trabalhar com ciclo trigonométrico, função seno, cosseno, tangente, tá bom? Então a gente está só começando, não deixe de assistir a playlist inteira de trigonometria para o Enem, tá bom? Até a próxima!